Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A coletiva de imprensa do técnico Flávio Robato, comandante do Bolívar, tomou contornos explosivos ao disparar palavras duras direcionadas ao Palmeiras, poucas horas após o anúncio do confronto entre as duas equipes na próxima fase do torneio continental. Com um semblante sério e firme, Robato não economizou críticas e provocou um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol sul-americano. Suas declarações viralizaram em minutos, dividindo opiniões e colocando lenha na fogueira da rivalidade que ainda nem havia se formado. Durante a coletiva, o treinador argentino afirmou que o Palmeiras é superestimado e que, fora do Brasil, eles perdem o peso que pensam ter. A declaração caiu como uma bomba entre os jornalistas presentes, em especial, entre os torcedores brasileiros que rapidamente tomaram as redes sociais para defender o Verdão. Robato ainda acusou o clube paulista de ter favorecimentos históricos em decisões polêmicas, insinuando que o time verde é tratado com privilégio por confederações e arbitragem. Nos bastidores do Allianz Parque, o clima ficou tenso. A comissão técnica do Palmeiras, liderada por Abel Ferreira, recebeu com surpresa as falas de Robato. A diretoria, por sua vez, considerou as declarações desrespeitosas e ofensivas ao trabalho sério que vem sendo realizado nos últimos anos. Há quem diga que a resposta virá dentro de campo, com foco total no desempenho esportivo, mas também já se especula sobre possíveis represálias fora dele, especialmente no campo institucional. Jogadores do Palmeiras também foram pegos de surpresa e demonstraram indignação nos bastidores. Um dos líderes do elenco, cujo nome foi mantido em sigilo, teria dito: "Falar é fácil, difícil é mostrar no campo. Vamos responder com bola." A rivalidade ganhou um combustível perigoso e a tensão aumentou consideravelmente, especialmente considerando o histórico recente do Verdão em competições internacionais, onde tem se consolidado como um dos gigantes do continente. As palavras de Robato parecem fazer parte de uma estratégia para desequilibrar emocionalmente o adversário. Conhecido por seu estilo provocador e passional, o treinador do Bolívar já protagonizou outros momentos controversos em sua carreira, mas nunca havia direcionado ataques tão diretos a um clube de peso como o Palmeiras. O fato gerou questionamentos até entre os próprios torcedores do Bolívar, alguns dos quais consideraram o discurso precipitado e arriscado. A mídia esportiva brasileira reagiu rapidamente. Programas de televisão e rádio repercutiram a coletiva ao vivo, com comentaristas classificando o episódio como uma guerra fria antes da batalha, e outros sugerindo que Robato pode ter cometido um erro estratégico ao acirrar os ânimos com um clube que tem tradição em se fortalecer diante de adversidades. O episódio gerou um verdadeiro frisson, transformando um simples jogo em um espetáculo aguardado com expectativa máxima. Enquanto isso, o Palmeiras manteve sua postura discreta e profissional. Abel Ferreira, até o momento, evitou responder diretamente às provocações, embora fontes internas indiquem que o técnico português teria usado o episódio como motivação nos treinos da semana. Eles provocam porque têm medo, teria dito em conversa privada com o elenco. O foco é manter a concentração e transformar a indignação em energia competitiva. Torcedores do Verdão também não ficaram calados. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao clube e de críticas ao treinador do Bolívar. Alguns influenciadores palmeirenses chegaram a prometer protestos simbólicos no jogo de ida, enquanto outros defenderam uma resposta à altura dentro de campo, com uma goleada que care o adversário. O duelo, antes apenas mais um na tabela, virou um embate de honra. Analistas táticos começaram a projetar o impacto emocional desse episódio no rendimento dos times. Enquanto o Bolívar pode entrar pilhado e confiante, há o risco de que isso também gere descontrole. Já o Palmeiras, ferido no orgulho, pode usar a provocação como motivação extra para uma atuação impecável. O jogo psicológico está instaurado, e os 90 minutos prometem muito mais do que apenas futebol. A Conmebol, organizadora do torneio, também foi envolvida na polêmica. A entidade recebeu comunicados de representantes do Palmeiras solicitando atenção especial à arbitragem após as insinuações feitas por Robato.
A diretoria alviverde quer garantir que não restem dúvidas quanto à lisura do confronto e espera um posicionamento firme da confederação. Do lado boliviano, a torcida parece dividida. Parte apoia as declarações do técnico, vendo nelas um sinal de coragem e personalidade. Outra parte teme que o discurso tenha colocado pressão desnecessária no elenco, que agora terá que sustentar as palavras com desempenho. O clima nos treinos do Bolívar também mudou, e o silêncio da diretoria indica que a estratégia adotada é seguir com foco e evitar novas manifestações públicas. A rivalidade criada artificialmente pelas declarações de Robato transformou o confronto entre Bolívar e Palmeiras em um dos mais aguardados da competição. Os ingressos para o jogo de ida já estão praticamente esgotados, e a imprensa internacional também voltou os olhos para o embate. O duelo ganhou contornos épicos, com ingredientes que ultrapassam os limites do campo. Internamente, o elenco do Palmeiras adotou um pacto de união. Os líderes do grupo se reuniram para alinhar o discurso e reforçar o comprometimento com a vitória. O episódio foi interpretado como uma ofensa coletiva, o que fortaleceu ainda mais os laços entre jogadores e comissão técnica. A ordem agora é responder com atitude, não com palavras. Flávio Robato, por sua vez, não recuou. Em uma segunda entrevista, reafirmou suas falas e disse que não veio para agradar ninguém. O técnico do Bolívar mostrou estar disposto a sustentar a polêmica, o que pode manter a tensão elevada até o dia do jogo. A postura combativa alimenta ainda mais a expectativa do torcedor e promete tornar o embate memorável. À medida que o apito inicial se aproxima, a atmosfera se torna mais densa. O que poderia ser apenas mais um confronto internacional agora carrega o peso de uma disputa pessoal, simbólica e emocional. O duelo entre Bolívar e Palmeiras será, mais do que nunca, um campo de provas para nervos, coragem e talento. E no fim das contas, só o futebol terá a última palavra. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores do futebol sul-americano, a fala de Flávio Robato ainda ecoa como uma provocação que ultrapassa as 4 linhas. Especialistas passaram a interpretar a postura do técnico do Bolívar como uma tentativa clara de desestabilizar psicologicamente o Palmeiras, algo que pode até fazer parte do jogo, mas que, nesse caso, ultrapassou limites sensíveis. A narrativa de gigante derrubável proposta por Robato não apenas desafia o clube brasileiro, como também menospreza uma trajetória consolidada no cenário continental. No Brasil, a declaração gerou também um efeito contrário ao pretendido, a união da torcida palmeirense. Muitos torcedores, inclusive rivais, criticaram o tom agressivo adotado pelo comandante boliviano. Isso levou à criação de campanhas nas redes sociais com a hashtag #RespeitarOPalmeiras, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho da torcida alviverde. Em meio ao alvoroço, algumas lideranças esportivas e ex-jogadores saíram em defesa do Palmeiras. Nomes como Zinho e César Sampaio, com longa trajetória no clube, afirmaram que as palavras de Robato revelam mais temor do que confiança. Quem está seguro do seu time, fala pouco e joga muito, comentou um deles, sugerindo que a pressão agora está toda nos ombros do próprio treinador do Bolívar. Do lado palmeirense, o elenco também reforçou o comprometimento com a resposta esportiva. Durante uma atividade aberta no CT, Abel Ferreira conduziu um treino com intensidade acima da média. A comissão técnica optou por simular situações de pressão e instabilidade emocional, prevendo que o confronto com o Bolívar poderá ter um clima hostil dentro e fora de campo. O foco é manter o grupo coeso e preparado para qualquer provocação. A preparação para o duelo, inclusive, teve mudanças. O planejamento estratégico do Palmeiras passou a incluir estudos detalhados sobre o comportamento do time boliviano em situações de vantagem no placar, justamente para entender como o emocional da equipe reage à pressão. Essa mudança de abordagem reflete a seriedade com que o clube passou a tratar o confronto após as declarações polêmicas. Enquanto isso, na Bolívia, a diretoria do Bolívar emitiu um comunicado breve, tentando minimizar o impacto das falas do treinador. No entanto, a tentativa de controle de danos parece ter vindo tarde demais.
A repercussão internacional das declarações já associou o nome do clube a uma postura confrontadora e desrespeitosa. Em alguns setores da imprensa boliviana, há quem critique Robato por ter roubado os holofotes de um time que deveria estar sendo exaltado por chegar a uma fase tão avançada do torneio. No ambiente palmeirense, a expectativa para o jogo cresceu. Jogadores jovens, como Hendrick e Luiz Guilherme, teriam demonstrado entusiasmo com a possibilidade de responder em campo, utilizando o episódio como combustível. Já atletas mais experientes, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, reforçaram o discurso de concentração, pedindo equilíbrio e foco ao elenco. A união entre gerações dentro do grupo virou uma das maiores armas do Verdão neste momento de tensão. Analistas começaram a traçar paralelos com outras provocações históricas que antecederam grandes duelos da Libertadores. Muitos lembraram de confrontos épicos do Palmeiras contra Boca Juniors e River Plate, onde, apesar da pressão externa, o time brasileiro conseguiu manter a postura e entregar atuações memoráveis. A aposta agora é que o histórico recente do clube sirva como escudo contra as palavras inflamadas do rival. Em fóruns de torcedores e grupos de bastidores, também começou a circular a possibilidade de que o episódio seja usado como motivação para a criação de material audiovisual motivacional. O Palmeiras costuma preparar vídeos antes dos jogos decisivos, com falas de ídolos e momentos históricos. É provável que as declarações de Robato sejam incluídas como um estímulo extra, transformando a ofensa em resposta dentro das 4 linhas. Por fim, o que era apenas uma partida de oitavas de final se transformou em um verdadeiro capítulo épico da narrativa da Libertadores. O que Flávio Robato talvez não esperasse era que suas palavras tivessem um efeito oposto, reforçar o orgulho palmeirense, acender a chama da superação no elenco e unir toda uma torcida em torno da honra do clube. Agora, o campo decidirá se o discurso provocador será lembrado como uma jogada de mestre ou um erro irreparável. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.